Então, pessoal, dando continuidade ao nosso tema, tratávamos até então do retroativamente dos elementos do Estado e nós já falamos sobre governo soberano, nós já tratamos sobre território, então já temos dos elementos apontados, governo, soberania e território bem definidos. Nos resta única e exclusivamente trazer um panorama sobre povo. E povo, principalmente para quem vivencia o ambiente político, vai ver o quê? O uso com muita frequência da terminologia não adequadamente correta, ou seja, há uma mistura de termos, como se tudo fosse uma grande salada de frutas e no final se gerasse um denominador comum. Nem sempre é assim. Então, no momento da política, a gente vê o candidato lá no palanque: povo barreirense, eu vou trabalhar por esta população, vamos fortalecer esta grande nação, porque o cidadão local. Pessoal, cada coisa no seu devido lugar. Povo é uma coisa, população é outra coisa, cidadão é outra coisa e nação ou nacional é outra coisa ainda. Então, quando nós falamos de povo, nós estamos falando de um elemento específico e os demais acabam tendo que ser enfrentados também, até para podermos compreender melhor como se aplica a terminologia adequada. Sem, sem mais delongas, então, primeiro ponto a ficar caracterizado: povo está entre aqueles elementos que está sendo utilizado de maneira generalizada e, via de regra, equivocada. Então, primeiro ponto: povo e população é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. População, pessoal, é um elemento pessoal. A população é uma expressão numérica, demográfica ou econômica. O que é população? O conjunto de pessoas que está em determinado momento dentro do território de um determinado país. Então, para fins numéricos, para fins demográficos, nós temos uma população hoje de tantos mil habitantes, de tantos milhares de habitantes no território brasileiro. Quem compõe a população brasileira nesse momento? Nós temos pessoas das mais variadas nacionalidades, das mais variadas localidades. Então, população não tem qualquer vinculação com a origem de nascimento, por exemplo. Nós podemos ter americanos, nós podemos ter japoneses, nós podemos ter ingleses, coreanos, as mais variadas etnias, as mais variadas nacionalidades, todas alocadas aqui dentro do território brasileiro, de maneira temporária ou de maneira definitiva. Pouco importa. O que importa é que eles, no momento do cômputo, estejam dentro do território brasileiro. Então, população não se confunde com povo. População é mais abrangente porque integra o quê? O conjunto de pessoas que está num determinado território em um determinado momento. Então, o fato de alguém se incluir na população de um estado nada revela quanto ao vínculo jurídico entre a pessoa e o estado. Como eu falei para vocês, pode ser somente um turista, não tem vínculo jurídico nenhum com aquele estado. Não sendo também necessária a constituição de uma vinculação jurídica especial para que alguém se inclua numa população. E aí vem o segundo termo: nação. Nação é a mesma coisa que povo? Não. Nação é a mesma coisa que população? Não. Enquanto população é o conjunto de pessoas que está num determinado território de um determinado estado naquele momento do cômputo, a nação, ela diz respeito ao conjunto de pessoas que têm características em comum, conjunto de pessoas que têm um sistema político comum. Então, quando nós falamos em nação, nós falamos de um termo que foi cunhado, que se fortaleceu a partir do século XVIII, com a pretensão de ser a expressão do povo como uma unidade homogênea. O termo nação adquiriu grande prestígio, principalmente durante a Revolução Francesa, sendo utilizado para externar tudo aquilo que se referisse ao povo. Então, veja só, é uma designação que se
aplica em direção ao povo, mas que não se confunde com a noção de povo. Então, quando nós falamos de nação, nós falamos do quê? Nós falamos de uma ideia de soberania, de um governo nacional. E aí, dentro dessa terminologia jurídica, dentro dessa mescla de expressões, foram sendo cunhadas outras, como nação, nacionalidade, o fato de um indivíduo ser membro de uma nação, ok? Essa expressão, ela inicialmente indicava uma origem comum, uma comunidade de nascimento. E ela não perde, então, esse enfoque. Quando nós falamos de nação, nós falamos do conjunto de pessoas que está no seio de uma comunidade, que tem uma língua em comum, que tem um sistema jurídico próprio, que tem um sistema religioso próprio, que tenha hábitos culturais e folclóricos próprios. Então, se nós formos observar, dentro de um estado, podemos ter mais de uma nação. E isso, pessoal, é muito comum. Eu até passei para vocês uma questão na atividade, e agora eu trago para vocês um detalhamento dela. Para ter um estado, eu preciso do quê? Eu preciso de um território, de um governo soberano e de um povo. Ok, agora se eu tiver um governo, se eu tiver um povo, mas não tiver um território, eu ainda assim posso ser uma nação e lutar para conquistar um determinado território e fundar o meu país, fundar o meu estado. Temos essa realidade hoje? Temos várias discussões nesse sentido no globo. Olha só, dentro daquela questão respondendo, nós temos os curdos, por exemplo, a maior nação sem território do mundo, 26 milhões de pessoas que habitam a Armênia, o Azerbaijão, o Irã, o Iraque, a Síria, a Turquia. Observem como os curdos estão espalhados por diversos países. Eles lutam para formar o seu próprio país. Os palestinos talvez sejam os mais famosos desta lista. A causa palestina já foi objeto de intervenção do Papa, já foi objeto de intervenção da Organização das Nações Unidas. Enfim, há todo um conflito histórico envolvendo a causa ou a questão palestina. Então, os palestinos, eles são uma nação composta por mais de 7 milhões de pessoas que estão situadas no Oriente Médio. Eles lutam pela formação de um território autônomo e a reincorporação de áreas ocupadas por israelenses. Temos ainda os tibetanos, que ocupam o centro-leste do continente asiático, numa parte do território da China. Temos os caxemires, que ocupam a região da Caxemira, dominada pela Índia, pelo Paquistão e pela China. Temos os bascos, talvez uma nação das mais conhecidas também, junto com os palestinos. Os bascos são formados por cerca de 2,5 milhões de indivíduos e ocupam uma área na porção norte da Espanha e no sul da França. Eles têm cultura própria, eles têm língua, aí os caras, eles têm religião. Então, eles trabalham, eles se movimentam política e até de outras maneiras, né, muitas vezes com o uso da violência, para formar o seu próprio território e ter o seu próprio país. Temos ainda os chechenos. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês com isso é possível que uma nação tenha um povo próprio, né? Tenha o seu conjunto de pessoas, tenha seus costumes, tenha a sua liderança e não tenha um território, esteja na luta pela conquista de um território para poder ter o seu próprio estado, o seu próprio país. Mas falar que nação é a mesma coisa que povo? Não, não é. Então, população é o conjunto de pessoas que estão em determinado território. Nação é o conjunto de pessoas que vive sob